gente continuar, pessoal, nós temos aqui um pessoal da pesada para falar sobre um tema que já foi comentado aqui hoje, que é o Beyond Banking. Bancos oferecendo outros serviços além do financeiro. E para nos ajudar, nós vamos trazer aqui uma criatura que já virou nossa amiga, a Maresca Tiveron, que é sócia bancário, fintechs e tecnologia do Viseu Advogados e associada da Colink Business Consulting. O Ricardo Vodianer, que é consultor de soluções na Provenir, nosso apoiador aqui, patrocinador do nosso evento. O Jean Martinelli, que é gerente executivo da Diretoria de Negócios Digitais do nosso querido Banco do Brasil, que está sempre aqui junto conosco, está acostumado a ganhar prêmio. Vamos falar já já do Prêmio Banking Transformation. E o Marcos Henrique Massucchi, VP de Produtos da Creditas. Obrigada a todos vocês pela presença e eu vou aqui ficar de ouvido ligado nessa discussão que vai ser muito legal. É com você, Maresca. Bom dia a todos, obrigada, Cida. Agradeço a apresentação aí, obrigada, Cantarino, pelo convite. Acho que esse painel vai ser bem legal, a gente discutir temas muito importantes aí da nossa indústria. Vou fazer aqui para aquecer os motores, uma breve introdução aqui, porque a gente vai falar, né, de Beyond Banking, né, e eu acho que a gente, antes de começar a falar, né, desse movimento dos bancos, abrindo plataformas, né, e indo além dos serviços bancários, é legal a gente falar em números, né? Por exemplo, contas digitais. Quando a gente fala de contas digitais, no Brasil, houve um aumento de mais de 417% em termos de número de contas digitais que a gente tinha desde 2019 até hoje, 2023, né? Então, é um aumento muito relevante e que se explica muito pelo próprio incentivo do regulador, do Banco Central, né? Trazendo as figuras de instituição de pagamento, de sociedade de crédito direto, IP, SCDs, dentro do sistema, ou seja, as fintechs, né? Colocando elas dentro, literalmente, né? No âmbito do serviço financeiro, concorrendo com os bancos, com os incumbentes, e fazendo com que essa tecnologia, que é muito característica das fintechs, viabilizem essas novas contas digitais, viabilizem a criação e a disseminação de contas online bancárias. Então, o relacionamento que a gente tem hoje com o banco, de forma geral, vem mudando muito. É raríssimo alguém precisar ir numa agência bancária, então é disso que a gente está falando. Não só o regulador trouxe esse incentivo, mas também a gente vê o próprio brasileiro muito adepto à tecnologia. A gente está num país onde a gente tem mais brasileiros, a gente tem mais pessoas com smartphone na mão do que conta, né? A pandemia acelerou muito também, obviamente. A gente não podia colocar a mão no dinheiro, a gente podia sair para fazer nenhuma transação bancária, e isso acelerou bastante a proliferação das contas digitais. O Pix, ele simplesmente bancarizou, ou seja, incluiu dentro do sistema pessoas que antes eram desbancarizadas ou pouco bancarizadas, ou guardava o dinheiro no colchão, ou usava contas de maneira muito restrita e limitada. Foram 70 milhões de pessoas que, desde o Pix, que a gente está falando aí de, né, um pouco mais de 3 anos, que passou, então, a ser correntista e ter uma conta de banco, uma conta digital. Então, dito isso, a gente está diante do furacão de uma revolução mesmo em termos de tecnologia financeira. Eu que estou há 20 anos, né, trabalhando nessa indústria, como consultora, posso dizer que a gente está num momento muito bacana, né, de muita mudança. E aí, os bancos, né, percebendo essa movimentação e sendo convocados a cada vez mais oferecer para o seu cliente algo que fidelize, que atraia, né, além dos próprios serviços tradicionais bancários, começou, então, a investir em outros produtos, né, tanto varejo, a gente tem banco aí que já tem no seu aplicativo um ícone escrito shopping, e ali não precisa sair daquele ambiente para poder fazer compras, ou a gente tem também outros que investiu em gamers, né? Então, é disso que a gente está falando, e para
agora a gente explorar um pouco mais, né, no detalhe de cada um aqui dos nossos painelistas. É, queria convidá-los para falar um pouco do que cada um deles, e a gente tem aqui o BB, o Banco do Brasil, que é um incumbente, a gente tem aqui Creditas, que é uma fintech gigante, muito grande, e a gente tem Provenir, que é um prestador, um fornecedor de solução tecnológica tanto para fintechs, e o Ricardo vai explicar melhor, quanto para também big techs, para o varejo, enfim, para justamente facilitar a experiência, melhorar a experiência do usuário lá na ponta e facilitar essa prestação de serviço por parte de quem está no front, né? Então, vamos começar aí com o Ricardo, para ele nos contar sobre a visão dele do ecossistema e falar um pouquinho dos cases que ele tem lá na Provenir para dividir com a gente. Bom dia, Ricardo. Legal. Bom dia, pessoal. Prazer estar por aqui. De fato, a nossa visão é que esse movimento ele permita, né, que pessoas e empresas alcancem independência financeira, realizem suas ambições, né, dentro de uma jornada personalizada. Então, nessa linha de cases, eu gostaria de trazer aqui alguns cases que vão desde cases globais quanto aqui no Brasil, tá? Então, eu gostaria de trazer a Klarna, que ela é um líder global de Buy Now, Pay Later. Ela é uma instituição financeira que ela oferece uma experiência de compra completa dentro de um ecossistema financeiro. SoFi é uma empresa líder em finanças pessoais, digitais, americana. Ela também oferece uma jornada completa de crédito estudantil e de viagens, né, de turismo. Aqui no Brasil, a gente tem um case muito interessante com a Jeito, que ela também tem o seu mercado, como você comentou, Marisca, ela tem um mercado Jeito, né? Então, são mais de 6 milhões de clientes não ou pouco bancarizados, né, que tem ali o seu crédito para realizar compras, de produtos e serviços num só lugar e com essa oportunidade de pagar depois. Então, de fato, é uma forma de trazer toda essa experiência do crédito, essa experiência de compra, a realização realmente da ambição, né, de pessoas e empresas dentro de uma jornada financeira, mas ali dentro de um objetivo, de um produto ou serviço. E agora vamos ouvir um pouquinho, acho que é legal ouvir também a visão do Marcos, né, na própria Creditas. Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia. Obrigado, Cantarino, Cida, pelo convite, do painel. Acho que muito relevante o tema do Banking Anywhere. Muito feliz aí em poder fazer parte desse painel. Eu acho que antes de entrar especificamente no case da Creditas, acho que esse é um tema, como o Cantarino comentou no início, a Cida também muito relevante para a sociedade brasileira no geral. Então, na medida em que os bancos, né, como a Marisca comentou, os bancos ou instituições financeiras ou fintechs passam a oferecer serviços não financeiros, né, a gente melhora no limite ali para o cliente final a oferta de serviço e produto. Então, o cliente final vai ter ali uma oferta de produto mais contextualizada. A própria Jamile, no painel dela, comentava ali, né, que no fundo é uma jornada de consumo no final, né? As pessoas elas acordam de manhã querendo realizar sonhos, né? E aí a parte financeira ela é um pedaço disso. Então acho que no limite ali a gente tem um produto melhor, um serviço melhor, a gente tem mais concorrência, a gente tem mais competição e na ponta ali para o cliente final a gente vai ter preços menores e taxas de juros menores também. E mais inclusão financeira, né? Quanto mais instituições financeiras têm mais informação do cliente, mais gente, como a Marisca comentou, vai ter uma conta digital, vai ter acesso aí a meios de pagamento e serviços financeiros. Então, esse é um tema muito relevante para a gente na Acreditas também, é um tema que a gente olha com muito carinho. Falando da Acreditas especificamente, então a gente nasceu como uma empresa com foco ali em empréstimo com garantia de veículo, casa ou salário, né? Então uma empresa de empréstimo. E aí no tempo a gente evoluiu para um ecossistema completo ali de produtos e serviços focados ali em torno dos ativos dos nossos clientes, né? Seja a casa, o carro ou o salário, né? E aí nessa jornada, e entrando especificamente aqui num case de Beyond Banking da Acreditas, né? A gente, através da experiência que a gente adquiriu, vamos pegar especificamente aqui o mercado
de empréstimo com garantia em veículo, né, a experiência que a gente adquiriu nessa vertical de automóvel, né, e não só com esse produto que a gente chama de car equities, mas também com o produto que a gente chama de financiamento de veículos, a gente passou a oferecer para o cliente final, através de uma unidade de negócio nosso, que é chamada de Creditas Auto, a gente passou a oferecer serviços e produtos para clientes que estejam comprando e vendendo carros, né, para particulares aí que estejam intermediando uma transação de compra e venda de veículos. Então, a gente oferece um local seguro para essas pessoas se encontrarem, a gente oferece apoio ali na documentação, além do próprio serviço financeiro. Então, é um exemplo, né, de uma empresa financeira oferecendo, ali, expandindo sua oferta para o Beyond Banking, né, olhando uma jornada de consumo, né, uma jornada de transação de compra e venda de carro, como é que a partir de um produto financeiro a gente consegue oferecer também um serviço ali não financeiro. Então, como eu comentei no início, né, para a gente é muito relevante isso, né, para a sociedade como um todo também é relevante, né, a gente ter produtos e serviços com uma visão cliente fim a fim, e para o ecossistema como um todo é relevante também, porque a gente passa a ter produtos e serviços ali mais contextualizados, né, com conhecimento maior do cliente final. Muito legal ouvir isso, porque é a vida como ela é, né? Na prática, acontecendo mesmo nas empresas, tudo que a gente, né, abriu aqui falando da teoria. E eu estou super curiosa para ouvir agora o Jean. Eu falei com eles, né, antes desse painel, a gente teve um aquecimento aqui, e eu falei que eu sempre, enfim, gosto, né, de participar dos eventos, eu participo bastante, eu acho que essa de compartilhar conhecimento com o mercado é sempre importante, por isso que parabenizo mais uma vez a iniciativa da Cantarino, mas nem sempre a gente tem um incumbente, né? Como o Banco do Brasil representado. Então é muito bom ouvir. Vai ser ótimo a gente ouvir aqui do Jean a visão do próprio Banco do Brasil e dele com relação a esse tema. Não, legal. Obrigado, Maresca. É um prazer aqui poder contribuir aqui no debate. A gente brinca aqui, até a Cida falou que logo mais vai ter aí algumas referências aí, né, sobre transformação bancária e tecnologia na indústria financeira, né? O banco é bem vanguardista nesse sentido, né? E a gente brinca aqui que a gente é uma startup de 200 anos, né? Então, assim, a gente está muito atento, né, ao que o mercado desenvolve, tecnologias emergentes, né? E não dá para a gente falar de Beyond Banking sem falar do processo de inovação mesmo, né? Então, assim, a gente faz um exercício aqui que não só num banco, mas qualquer tipo de empresa deveria fazer um exercício de construir a sua tese de inovação, né? Então, de forma bem simplificada, o que a gente faz é o quê? A gente imagina futuros possíveis, tecnologias que poderão ser adotadas, né, em breve. A gente traz esses futuros possíveis para hoje e começamos a reflexão, né, que produtos, a partir desse futuro, que produtos que vão existir? Como que a gente vai atender o nosso cliente? Né? Que produtos que não deverão mais existir, que a gente tem que descontinuar, e muitas vezes são produtos altamente rentáveis, né? Uma decisão dificílima para um incumbente, né? Então, assim, esse exercício da tese de inovação a gente faz aqui permanentemente, né? E foi justamente nesse exercício, até pegando um pouco do que o Marcos falou, né? Ninguém acorda, assim, desejando ardentemente fazer um financiamento de veículo, né? Então, a pessoa acorda e fala, poxa, meu carro está ruim, eu preciso trocar de carro. Meu carro está ruim, eu vou visitar um cliente longe, se eu ficar na mão, não posso, então vou pegar um Uber, vou pegar um aplicativo aqui. Então, os desejos do dia a dia, eles não são por produtos bancários, né? Então, é aqui que a gente entra, né, com a lógica de como que a gente traz essa vida consumerista do dia a dia do nosso cliente para dentro da nossa aplicação, para dentro do nosso relacionamento, porque os bancos vão viabilizar grande parte desses sonhos, desses planos, né? Então, hoje, a principal iniciativa de banco com plataforma, né, de Beyond Banking aqui do Banco do Brasil, é o Shopping BB, né, Maria, que você até tangenciou um pouquinho aí dessa dinâmica. Vários bancos já começam a fazer os seus exercícios aí. O Banco Inter, acho que é o precursor aí na lógica de shopping.
shopping, né? Então, hoje, a gente consegue oferecer para os nossos clientes uma gama de produtos não bancários bastante interessante, assim, desde mobilidade, né? Uber, por exemplo, aplicativos aí de mobilidade, alimentação, iFood, hospedagem, né? Então, toda essa jornada de consumo pessoal até as jornadas de consumo de e-commerce mesmo, né? Então, os principais sellers hoje disponíveis, né, no mercado brasileiro, né? Amazon, Casas Bahia, Centauro, Nike, Samsung, enfim, hoje o cliente do Banco do Brasil pode acessar esses produtos diretamente na aplicação aqui do BB, né? Então, eu acho que esse exercício de imaginar os futuros, ele é muito relevante para qualquer tipo de indústria, né? A gente fala aqui que a nossa mola mestra não é mais aquele mantra dos bancos que era conquistar share of wallet, né? Hoje a gente quer conquistar share of life, né? O máximo de vida possível que a gente consiga servir o nosso cliente, né? Boa, muito legal ouvir vocês três, né? Eu acho que a gente teve aqui, dá para ter um panorama de cada viés aí do mercado. Eu acho que a gente, como eu disse, o consumidor ele tem ficado cada vez mais exigente também, né? A partir do momento que tudo é muito rápido e que a gente tem tudo no celular, a gente tem a vida no celular, a gente faz tudo pelo celular, essa é a tendência, né? Tudo digital e a fricção ela não é bem-vinda, né? Então, e até sair de um aplicativo para ir para outro já começa a ser algo a ser combatido, cada vez menos fricção. A questão de ninguém acorda falando eu estou morrendo de vontade de pagar um boleto é muito verdade, porque o que acontece é que é meio, não é fim, né? Financeiro é meio para algo, sempre foi, mas talvez fosse um pouco invertido, né? A maneira com que a gente se relacionava com serviços financeiros, e isso tem mudado, né? A sociedade tem ditado essa mudança. Agora, explorando um pouquinho uma outra questão aqui dentro desse nosso tema, né, de Beyond Banking, a gente pode pensar o seguinte: o regulador, ele ajudou, por um lado, alavancou, como eu disse no começo, ele alavancou os entrantes, né? Ele impulsionou a tecnologia dentro, ele incentivou a tecnologia dentro do serviço financeiro, como eu disse, o Banco Central estava indignado de saber que tinha mais gente, né, falando no WhatsApp ou com o celular na mão e acesso à internet o tempo inteiro, mas não tinha conta, né? Muita gente, a gente está falando de 70 milhões só com Pix entrando, né, no serviço financeiro. Então, no sistema financeiro. Então, assim, por um lado, ele, sem dúvida, ele vem com essa agenda Open Finance, uma agenda BC hash muito forte, de inclusão financeira, de competitividade no mercado, e ele tem seguido isso super à risca. Por outro lado, eu acho que é legal a gente conversar aqui, ouvir vocês também, sobre os desafios também que existem, inclusive em termos tecnológicos, principalmente, né? A tecnologia ela avança muito, mas a regulação tem lá também suas exigências, suas demandas, e que nem sempre a velocidade ou questões de custo, investimento, consegue, né, alcançar essas exigências regulatórias. Quando a gente fala de inovação, de disrupção, e de toda essa exigência de velocidade que o próprio consumidor dita, por outro lado, a gente tem demandas regulatórias porque continuamos falando de grana, de dinheiro, e, portanto, segurança, compliance, né, prevenção a crime, tudo isso continua sendo necessário, seja, né, no âmbito de conta digital, seja em fintech, seja em banco, não interessa, o Banco Central vai sempre olhar para isso. Então, me digam, por favor, cada um, na visão de vocês, acho que a gente pode começar aqui ouvindo o Marcos, como é que ele vê essas questões do desafio aí no âmbito da tecnologia e as oportunidades também em termos de inovação tecnológica nesse tema que a gente está falando aqui. Por favor. Legal, legal, Marisca. Eu acho que, sem dúvida, né, todo esse movimento do Banking Anywhere, seja Embedded Finance ou o tema aqui do painel, que é o Beyond Banking, ele tem como fundamento aí o tech, né, a tecnologia. Então, eu acho que a evolução tecnológica é o que, além da evolução regulatória, né, como você colocou bem, é o que tem permitido a gente participar dessa revolução. Eu acho que o ângulo que eu queria pegar aqui nessa discussão, eu acho que pegar um ponto que você colocou, né, sobre a velocidade da evolução tecnológica, acho que um ponto que a Cida colocou na introdução também
aqui da trilha sobre o cross-indústria, né, sobre interoperabilidade, né, Marisa, que você mesmo colocou essa questão quando a gente fazia o nosso bate-papo, é a questão do Tech as a Service, né? Então, acho que muitas vezes, né, quando uma empresa financeira ela decide expandir a sua oferta para um segmento não financeiro, essa decisão ela é feita através de uma parceria com uma outra empresa, né, uma outra empresa de tecnologia. E essa parceria tem como plano de fundo o Tech as a Service, né? Muitas vezes essa empresa consome uma API, né, consome um componente de uma outra empresa. E aí, por trás disso, existem alguns capabilities importantes de tecnologia, né? Então, para citar alguns exemplos aqui, tangibilizar um pouco melhor, né? Essa relação ela pressupõe que a gente tem ali uma empresa fornecendo uma API para outra e é super relevante que tenha um cuidado ali com o developer experience nisso, né? Porque você tem um desenvolvedor ali que é quem vai fazer essa integração. Então, do ponto de vista do mercado como um todo, a gente vê essa evolução do dev experience também como uma prática muito importante. A própria você falou sobre reduzir fricções, né? Quando você tem essa relação interoperável ou cross-indústria, começa a ser cada vez mais evidente o desenvolvimento de interfaces ou de front-ends compartilhados, onde você tem ali squads híbridas de duas empresas que se reúnem ali para discutir uma jornada como um todo, de dois times distintos, de duas indústrias distintas. Então você tem ali times de produto, de tecnologia, de design, discutindo de maneira compartilhada isso, né? Então é um aspecto também de tecnologia ou de desenvolvimento de produto também muito relevante nesse mercado. Então, acho que eu vejo bastante essas questões, assim, né, de trabalho entre times de produto e tecnologia nesse conceito de interoperabilidade. Então, esse é um desafio que a gente tem trabalhado bastante também, eu vejo na indústria como um todo. Perfeito, perfeito. Interop é realmente uma palavra que a gente não pode, né, deixar de falar quando a gente fala de embedded, quando a gente fala de Beyond Bank, quando a gente fala que para oferecer para o consumidor algo mais ágil, mais personalizado, a hiperpersonalização também. Não tem como a gente achar que só um player sozinho, né, vai conseguir fazer tudo. A gente está indo para um universo de Open Finance, de Open All, né? Então, as conexões sistêmicas né, e tecnológicas, elas exigem um esforço hercúleo mesmo. E eu sei disso porque já estive, né, dentro de uma fintech de todos os times, né? Não é bolinho. É por isso que eu aplaudo o que a gente tem feito no Brasil. Inclusive, em termos de Open Finance, a gente já tem evoluído muito, e isso com a contribuição do mercado, dos players, porque é o que o Marcos bem colocou aqui. São agendas difíceis de conciliar, experiências que devem ser, né, mescladas e tudo mais. Então, acho que é legal ele ter trazido, né, essa questão da interoperabilidade. E você, Ricardo, conta um pouquinho para a gente sobre esses desafios tecnológicos, dessa questão aí para Provenir. De fato, a estruturação desse ecossistema complexo, cada vez mais complexo, né, envolvendo diversos players para realmente expor aí um produto, uma jornada, um serviço para o consumidor, requer muita integração. Então, a gente fala em integração tanto no consumo de informações, quanto a própria capacidade de expor esses microserviços, né, entre as instituições terem ali uma forma muito ágil de expor suas estratégias como microserviços. Essas estratégias elas estão cada vez mais no code, então isso impõe aí também uma certa independência, digamos assim, dos times de negócios conseguirem manipular suas estratégias para viabilizar produtos financeiros, jornadas de compras mais fluídas para o mercado. E num terceiro ponto aqui, eu queria trazer a inteligência artificial, que é uma forma de proporcionar ali a segmentação desses bons clientes, o entendimento dos perfis desses clientes, um aprendizado contínuo para otimizar essas estratégias, hiperpersonalização dessas estratégias. Então, é um componente que não pode faltar aí para proporcionar esse serviço. Boa, Ricardo. Acho que é legal também a gente lembrar que aqui no Brasil, e não só no Brasil, outros países também, mas falando de nós aqui,
nossa, a origem de todos a origem da cultura e da própria estruturação de prestação de serviços financeiros, ela é descentralizada. Então, cada um dos players tem o seu sistema. Nunca houve a necessidade de conectar, né? Assim, antes, a gente não tinha isso. Então, cada instituição, seja banco, seja fintech, cada um desenhava, desenvolvia o seu sistema de acordo com o que bem entendia, de maneira independente, com a própria estratégia, olhando para o seu público, para o seu cliente, ou para os seus próprios, enfim, mapa estratégico da empresa de interesse, o que eu quero oferecer de produto, tal. E, enfim, a maneira que eu quero desenvolver meu sistema, a velocidade que eu quero fazer isso ou não. Então, era algo muito, cada um na sua, digamos assim. É assim que foi estruturado. E também em termos de sistema, não só em termos de, né, relacionamento com o cliente ou de compartilhamento de dados, que é o Open Finance, mas também a própria mindset, a própria cultura de desenvolvimento de sistemas, ela era cada um na sua. E agora, né, o Banco Central e todo esse movimento da própria sociedade exige que os coleguinhas conversem uns com os outros. Não só conversem, mas também façam, sabe, na sala de aula, eu penso, o professor fala, agora todo mundo tem que fazer trabalho em grupo, né? E assim, mas ele está demorando para fazer a parte dele, não interessa, vocês vão ter que se entender, porque a gente tem que Esse entregar um entrosamento, né? trabalho. Exatamente. A gente tem que entregar um trabalho final para o usuário, né? Para o consumidor. Então, uns têm mais resistência, né, com essa dinâmica de olhar para fora e ter que conversar com um coleguinha e respeitar o ritmo de cada um, porque é isso, a gente está com um bebê aqui, como o próprio Jean falou, o Banco do Brasil, ele há quantos anos? É um transatlântico, mas ele com certeza está tendo que construir uns jet skis ali dentro para fazer essas conexões, né, Jean? Então, eu acho que é muito legal, assim, essa fala também do Ricardo, porque traz um pouco da lembrança de que o desafio não é só a conexão em si da integração de sistemas, mas de cultura. A gente construiu um sistema financeiro, um mercado financeiro, onde cada um era muito independente, cada player, e concorrente, né? Então, vamos ouvir também o Jean, por favor, Jean, nessa dinâmica. Não, vamos lá. Eu tô achando, Marisa, que você participa dos grupos de discussão do Open Finance, viu? Porque o que tem de coleguinha, um apontando o dedo pro outro ali. Eu estou ali nos bastidores, não duvide, não duvide. Muito legal. Mas é o que você falou mesmo, né? Assim, perceba que onde tem muita margem, aonde tem muita assimetria de informação, aonde tem ineficiências, né, gaps aí operacionais, né, essa tríade já dá um ambiente favorável aí para a disrupção, para a inovação, né, a hora que você adiciona o ativismo regulatório, né, que você trouxe muito forte aí, e o Bacen tem sido muito ativista nesse sentido, aí pronto, né? Você acelera muito esse processo, né? E é o que a gente está vivendo no Brasil, né? Agora imagina para a gente, né? Que de fato, né? Por conta de todos os nossos sistemas legados aqui de décadas, né? Que temos aqui no Banco do Brasil, não é trivial a gente passar por esse processo de transformação, né? Então, diferente, por exemplo, dos neobanks, né? Seja fintech, seja bancos digitais, o que for, que já são estruturados, né, numa arquitetura de nuvem, eles já são criados com esse modelo de plataforma já, prontos para receber as APIs, né, de vários intervenientes, vários parceiros, né, os bancos, não só o Banco do Brasil, mas todos os grandes bancos incumbentes têm que desenvolver, fazer tombamentos desses legados, né, para novas arquiteturas, né, apeizar, né, processos e produtos já existentes. Então, de fato, é um investimento em capacity, em tecnologia, em pessoas, assim, bastante grande, e o desafio igualmente grande. Por quê? Perceba, né, como você falou, até aqui a gente sempre via um sistema muito fechado, né? Os grandes bancos, principalmente, para blindar a sua base, blindar os seus produtos, suas estratégias, eram grandes sistemas fechados, focados em registro, em processamento, então o foco era sempre muito back-end ali, né? O hard ali da tecnologia, né? E de repente a gente se viu numa estratégia de BAP, né, de banco com plataforma, tendo que trazer produtos de terceiros para dentro do nosso balcão, vamos chamar assim. Produtos bancários e não bancários. Fazer uma distribuição em canais próprios e de terceiros. Distribuição em canais físicos
e digitais, né? Então, toda essa complexidade aí dessa nova arena competitiva, que para o usuário ele tem uma experiência muito simplificada ali naquele front-end ali, né? Mas o desafio que tem por trás aí do Interop, aí, como você falou, ele é gigantesco, né? Então, a gente, a cada dia, né, vai desenvolvendo coisas novas formas de trabalhar. Então, quem é dev, quem é de TI, sabe que os sistemas legados sempre são muito chumbados, né? Todos os códigos ficam lá chumbados em cada produto, né? Então, hoje são formas diferentes de você estruturar um produto, são equipes, né? Um dev sozinho já não faz mais um produto, então ele precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, realmente aí o desafio ele é bem interessante mas bastante complexo, né? Pois é, de tédio a gente não morre, né, nesse nosso mercado. Eu falo que de jeito nenhum, de tédio, graças a Deus, né? E falando, eu gosto muito desse tema da multidisciplinariedade, que é essencial para que a gente construa essa nova forma, né, de se relacionar com o cliente, de serviço financeiro, de produto financeiro. Existe, como você disse, um iceberg gigantesco, né? Para o usuário, o que ele está vendo cada vez mais são super apps, completos, cheios de opções, são serviços super velozes, né? A competitividade traz isso, cada um quer se superar dentro da sua estrutura. A necessidade de conversar com o amiguinho traz isso, né? Porque quanto mais integração, sim, eleva a barra da qualidade da experiência do cliente e do serviço, e é isso que o Banco Central quer, no fim das contas, que o Brasil seja um case, e eu, com muito orgulho, de estar nessa indústria trabalhando há 20 anos vejo que hoje a gente está no mapa né, um país da América Latina que está no mapa quando a gente fala de avanço tecnológico financeiro, né? No mapa do mundo aí. Então, acho muito legal e parabenizo os players, porque eu já estive dentro, como eu disse, né, de uma fintech e sei que é necessário que todas as áreas estejam muito alinhadas, inclusive compliance, que é a minha. Né? Eu acho que o profissional do compliance também tem que estar junto, de coleguinha, de mão dada com o produto, com tecnologia, para construir esse produto sustentável, né? Mas sem inibir, né? A criação, o desenvolvimento, a velocidade necessária, mas também mostrando o caminho não feliz e para que isso traga um benefício para o cliente e menos dor de cabeça para o player que está oferecendo. Então, acho que esse olhar do compliance também é importante, mas com uma cabeça de pensar fora da caixinha, porque eu acho que todos nós aqui, profissionais hoje, de qualquer indústria, mas falando da nossa, vindo inteligência artificial aí, as coisas, de novo, têm mudado muito rápido, a gente tem que pensar fora da caixinha, né? A gente tem que, como o Jean falou, não pode ficar muito, né, olhando na bolha, olhando para dentro da sua própria área ou dentro da sua própria empresa, porque o mundo está aberto, está open all, né? Então, esse tema, falando justamente desse tema de o que muda na forma de trabalhar com tudo isso, qual o perfil do bancário moderno ou do profissional né, desse nosso mercado moderno com tudo isso que a gente está falando, essas mudanças e essas exigências de velocidade na forma que a gente está prestando serviço e também como usuário, né, usando esses serviços financeiros. Quer começar, Ricardo, falando um pouquinho o que você acha? Claro. De fato, tem alguns movimentos, né, que mudam drasticamente aí o perfil dos times, e aí o Jean comentou, né, desse ambiente dev, com alguns códigos chumbados e etc. E aí, com a evolução, né, de algumas tecnologias, isso traz uma experiência um pouquinho mais voltada para negócios, um pouco menos dev. Né? Então, no ambiente, por exemplo, no code, você consegue sair desse ambiente chumbado e traz um pouco mais de autonomia para a equipe de negócios. Um ambiente cloud, ele reduz drasticamente essas complexidades de arquitetura. Um ambiente com inteligência artificial, e aí atuando como um copiloto, por exemplo, traz mais autonomia também para a equipe de negócios, para promover aí a agilidade maior na análise de dados, melhora de eficiência das suas estratégias. Então,
tem todo um avanço tecnológico que traz aí um perfil um pouco menos dev, na minha opinião, e mais negócios mesmo, que consiga manipular melhor as suas estratégias com todo um ferramental sem código. É isso aí, né? Mais negócio. E é disso que eu estava falando, né? Aqui para o profissional do compliance, você trouxe, Ricardo, para o dev. Então, eu acho que todos nós temos que ficar cada vez mais olhando para o negócio, né? E customer centric, que na verdade, talvez culturalmente, não era o principal pilar da cultura da maioria dos prestadores de serviços, falando historicamente, o customer centric, a experiência do cliente, como, enfim, uma loja né, de varejo acaba tendo. Agora, esse movimento a gente vê acontecendo cada vez mais também para serviços financeiros, né? Então, eu acho que sim, cada vez mais business, mais experiência do cliente para a gente subir aí o nível, né, do serviço e a qualidade. Quer falar um pouquinho também, Marcos, sobre o seu olhar sobre as Sim, sim. pessoas que trabalham nesse... Perfeito. Acho que esse ponto que o Ricardo colocou de mais negócio super relevante, esse é um dos pontos importantes nessa jornada, né? Na medida em que as empresas financeiras expandem para serviços não financeiros, é importante conhecer também cada vez mais de negócio, cada vez mais de jornada do cliente, né? Então, esse ponto que você colocou de centralidade no cliente, ele é muito importante em qualquer segmento de desenvolvimento de tecnologia ou produto, mas nesse do Beyond Bank mais ainda, né? Porque as empresas expandem as suas ofertas, né? Então, pressupõe que o profissional envolvido nessas iniciativas conheça não só do segmento financeiro, mas da jornada fim a fim do cliente. Então, acho que essa capacidade de buscar informação fora do seu segmento é muito importante também. E aí, acho que tem dois pontos adicionais, né? O que você e o Ricardo comentaram. Um ponto bastante específico que a gente vê bastante no Beyond Banking é a junção do mundo digital com o mundo físico, né? Como os serviços eles são mais expandidos, a gente tem jornadas que começam no digital e terminam no físico, né? O próprio exemplo que eu dei aqui do nosso serviço na Acreditas Alto é isso, ela começa no digital e termina no físico. Então, essa competência dos times de pensar em produto, né, em interfaces com esse tipo de design, né, tanto digital como físico, é muito importante também, né? Então, o design de serviço é uma competência, é um skill do profissional envolvido nessas iniciativas. E um tema bastante relevante também é a diversidade, né? Então, a diversidade em todos os aspectos é muito importante, né? Então, times diversos são muito mais potentes, times diversos têm um conhecimento mais amplo. Então, times diversos acho que em qualquer situação é importante, né? Mas nessa do Beyond Banking também, né? Porque times diversos têm uma amplitude, uma visão holística muito maior. Então, acho que a diversidade no time em todos os aspectos é muito relevante, né? Não só no Beyond Banking, mas acho que em todo o processo aí de desenvolvimento de produto, né? Então, acho que esses são os pontos. Agradeço demais você ter trazido a diversidade nesse painel, tá? Marcos, pelo meu lugar de fala como mulher e que já estive muitas vezes em sala sozinha como mulher, em salas de desenvolvimento de produto, em salas de discussão de estratégia, né? Nosso mercado ele é duplamente masculino, falando deste ponto da diversidade, porque tecnologia tem muitos homens, muito mais mulheres, e financeiro também. E eu sou uma das pessoas que olho muito para isso e acho que a gente tem que falar disso, e é pelo motivo que você trouxe. Não é porque precisamos ajudar aquela minoria, é o contrário, a gente precisa ajudar a sociedade trazendo a minoria e a diversidade para dentro, né, das empresas. Por quê? Porque o consumidor ele é diverso. A gente não está fazendo produto bancário para homens brancos só, né? A gente está fazendo, não é para o Brasil? Que banco, que fintech, que empresa, que varejo que quer o cliente só o homem branco, né? Por exemplo. Então, eu acho que muito bem-vinda essa sua fala aqui, porque, de fato, para qualquer coisa, mas falando de Beyond Bank, falando que a gente está querendo
diversificar, né, produtos dentro de uma plataforma para a maior quantidade de pessoas possível, a gente tem que falar de diversidade, né? E seja de raça, seja de idade, seja de o que for, né? Então, muito legal você ter trazido isso. Eu agradeço mesmo, mas isso daria, né, Cida? Daria um dia inteiro de painel, né? Então, vamos ouvir o Jean falar um pouquinho aí da opinião dele sobre a nova forma de trabalhar. Não, claro, só para contribuir, então, complementar aí que o Marcos e o Ricardo já trouxeram, de fato, assim, quem é um estrategista hoje, é um produteiro, né, ele precisa ser um designer. Assim, não dá para não ser versado em UX, UI, CX, enfim. Então, hoje, quem trabalha com estratégia, né, precisa ter esse olhar mais amplo, né? E eu acho que vai muito em linha do que você colocou, Maresca, porque hoje os clientes em geral, e não estamos falando de uma faixa etária dos novos clientes, não, é qualquer perfil de cliente, é muito comum utilizar experiências paradigmáticas, né? Por que que eu digo isso? Por exemplo, eu acho que eu uso mais o app do banco, mas minha mãe, por exemplo, ela, sem medo de errar, ela usa mais o Uber do que o app do banco, não tenho dúvida. Então, para ela, a experiência que é um paradigma para ela, que ela gostaria de ver replicado, que ela se sente confortável, é aquela experiência do Uber. Aquele design, aquelas jornadas, né, aqueles pontos de contato, né? Então, não por acaso, muitos bancos e outras aplicações acabam não copiando, mas assim, tentando representar alguns componentes, algumas experiências bem sucedidas, né? Então, acho que um pouco desse olhar do estrategista, do produteiro, né, de qualquer tipo de indústria, não só a bancária, precisa ficar muito atento a essas experiências aí que os clientes têm no dia a dia, né? Como que eles são impactados diariamente, né? Perfeito. Infelizmente, o papo tá ótimo, né? Por mim, eu já, né, pegar um cafezinho aqui e continuava falando com vocês. Eu adorei. Agradeço muito aí mais uma vez, Cantarino, pelo convite e pela escolha aqui dos meus colegas. Obrigada e contem comigo, enfim, e todo mundo que está assistindo a gente também. Eu fico super disponível para conversar, continuarmos essa conversa aí nas redes sociais, podem me alcançar e a gente. Obrigada, É isso Ricardo, aí. obrigada, Max, obrigada, Jean, obrigada, Cida. É isso aí. Obrigada demais, Maresca. Obrigada, Obrigado, pessoal. Jean, Marcos, Ricardo. Agradece a Ingrid por nós também.